eu vou falar do Timeo, de Platão. E o primeiro que queria fazer é ler umas frases do professor Libraga, que é o fundador da Nova Acrópole, sobre o Timeo. E diz: o Timeo de Platão é uma das chamadas obras dogmáticas, ou seja, não se baseia na dialéctica, senão nos velhos ensinamentos, e podemos compará-lo às páginas do livro de Sião ou del Popol Vuh. É instrução extraída dos mistérios, e a forma filosófica e a dialéctica são só vestiduras para uma apresentação racional. O silogismo tem dado passo ao dogma mágico e a sua oscuridade também fizera que alguns críticos modernos achem que está misturado e interpolado, mas a sua unidade matemático-conceptual demonstra o seu sentido e a sua coerência. Eu queria dizer que o Timeo é um livro muito complexo porque utiliza muito os símbolos, a linguagem simbólica. E utiliza tanto os símbolos que por vezes não nos estamos a dar conta de que esse linguagem simbólico está sendo usado. Ou seja, que nós podemos ler, e vamos ver um exemplo, podemos ler partes do Timeo e pensar que está a falar do cotidiano. E, no entanto, por atrás disto, há todo um simbolismo e há toda uma significação muito profunda. Além disso, temos que fazer um resumo, porque numa hora também não podemos falar de todo o livro. Então, o que vamos fazer? Vamos a ver algumas ideias fundamentais, sobretudo para as pessoas que se perguntam o porquê da vida, o porquê da origem, onde fica a origem do universo, o porquê da morte, o porquê da existência. Então, o Timeo está escrito em forma de diálogo. É um diálogo entre quatro personagens, que são Sócrates, Timeo, Critias, Hermócrates. E esta forma de apresentar os escritos é muito socrática e é muito platônica. Por quê? Porque Platão sempre tenta o que chama-se eduzir, tirar de dentro as verdades. Ele acha que as pessoas temos todas o conhecimento dentro de nós. E então, através do diálogo, através das perguntas, podemos ser capazes de extrair esse conhecimento e de entender e dar-nos conta de coisas por nós mesmos. Bem, então, vou pôr um exemplo da linguagem simbólica que não se percebe, normalmente não se percebe. Eu tirei do livro algumas frases e pus cá para terras já recolhidas. Mas as frases que eu vou ler destes apontamentos, que são meus, provêm diretamente do livro. Então, gostaria também de aclarar por que utiliza Platão e muitos outros personagens a linguagem simbólica. Porque a linguagem simbólica adapta-se ao entendimento de cada uma das pessoas. Segundo o nível evolutivo, o nível mental, o nível de conhecimento de cada pessoa, ela é capaz de aprofundar mais ou menos no símbolo. Então, o símbolo sempre é completo,
sempre ten un coñecemento total, mas vai dando a cada según a súa capacidade. Entón, é tamén unha forma de proteger o coñecemento, porque o coñecemento é poder. E se ese poder fica nas mãos de persoas que non ten unha moral suficiente para usar, entón é mellor que non fique nesas mãos. E o simbolismo sempre é unha forma de adaptarse ás persoas e de que o coñecemento fique protegido. Ben, entón, o primeiro con que comeza o libro é o seguinte. Diz Sócrates, 1, 2, 3. Onde está agora, querido Timeo, o cuarto dos que ontem foran invitados meus e agora são anfitriões? Entón diz Timeo, el ten unha enfermedade, Sócrates, pois el gostaría moito da oportunidade de acudir a esta reunión de bon grau. Entón, parece que se está a falar do diálogo da presença de 4 persoas. Mas, na realidade, este parágrafo está a descrever a tetractis pitagórica. O que é a tetractis pitagórica? Pois é unha forma de explicar a origen do universo. Entón, o que é cando aparece o número 4, segundo a tetractis, é cando aparece a manifestación, é cando aparecen os corpos manifestados. Logo vamos a aprofundar en isto. E 1, o 2 e o 3 ficarían aínda no mundo arquetípico, mas para a plasmación do mundo material, o mundo en volumen, o mundo manifestado que nós coñecemos, ten que aparecer o número 4. E entón, os 3 que están antes, como estou a dizer, ficarían no mundo arquetípico. Están a falar das características do mundo arquetípico. Até que non apareza o número 4, non aparece o mundo material. Para os pitagóricos e para os platónicos, os números son entes arquetípicos que ten unha plasmación no mundo material. E esa plasmación, na súa base máis baixa, é o que nós entendemos como números. Ben, entón, cando aparece o número 4, já aparece o número 10. Por quê? Porque a suma de 1 más 2 más 3 más 4 resulta 10. Entón, o número 10 é aquilo que reflecte todo o universo, na súa totalidade. Este conceito da formación do universo, en certa forma dos números, aparece reflectido en as religións. Por exemplo, na religión egipcia, en Heliópolis, há 3 tríadas, que son 9, que, con o conceito do Deus absoluto, forman o 10. Ou seja, que a creación do universo na religión egipcia, que en lugar de números a cada elemento o está a chamar con o nome dun Deus, se está reflectindo o mismo. Ou seja, que a Eneada Heliopolitana, por exemplo, onde a primeira divindade que aparece é Nun, que logo vamos a falar dele, son, como estaba a dizer antes, 9 deuses. En lugar de chamarse
1, 2, 3, 4, chama-se Nun, Atum, Atum-Ra, e assim vai aparecendo as nove divindades, que correspondem aos 9 números, que com o zero, com a divindade absoluta, completam o mistério da criação. E não só nessa religião, também na Grécia, o que acontece é que em outras religiões o conhecimento fica menos completo e muitas vezes não aparecem as 3 tríades, senão que aparecem, em lugar de aparecer as 3 tríades derivando-se umas de outras, aparecem tríades aisladas. Mas isso está a refletir sempre o mesmo. A criação do universo em fases de materialização, até que se chega ao mundo mais material que nós conhecemos. Bem, então, isto está a falar, pois, de um universo criado de forma ordenada. Logo vamos fazer fincapé nisso, de forma matemática. É um universo matemático, onde a matemática e a geometria têm muita importância, e a proporção. De fato, Platão vai falar da proporção áurea, que já nós, em nossos tempos, estamos a usar, logo vamos ver exemplos. O que diz a proporção áurea? Pois ela diz que a relação entre 2 segmentos, um menor que outro, A e B, por exemplo, tem que ser igual a o maior desses segmentos, neste caso B, dividido por a suma dos 2. Ou seja, que para que a proporção de qualquer coisa seja a melhor, a mais bela, a mais perfeita, essa coisa se pode descompor em retângulos cujos segmentos estén sempre nessa proporção. Poderíamos dizer A dividido B é igual a B dividido por A mais B. Então, por exemplo, o corpo humano se pode dividir em retângulos e tudo reflete essa proporção. Os templos antigos também. Mas agora também se está a usar essa proporção em coisas que nós normalmente não sabemos, ou pode que saibamos. Por exemplo, nas cartões de crédito, que têm forma retangular, estão feitas nessa proporção. Por quê? Porque a forma é mais perfeita e a atração é maior. E muitas coisas como logotipos de marcas, vocês podem procurar na internet, e estão feitas segundo a proporção áurea, que é a que defende Platão, a que diz Platão que é a proporção perfeita, que tem que ter todos os corpos. Então, isto, como estava a dizer, está a descrever um universo totalmente medido, totalmente com ordem e baseado nas matemáticas. Bem, então, vamos seguir com outras partes do Timeo. Isto é só para mostrar a linguagem simbólica tão oscura que por vezes nem sequer estamos a perceber que seja uma linguagem. Bem, então, mais adiante, Sócrates passa a falar, Timeo, passa a falar a fazer um resumo da República. Como já fizemos uma conferência sobre a República,
Pois eu não vou falar disso porque não vamos a ter muito tempo para isso. Então, vamos a passar à parte seguinte, em que Platão faz uma valoração muito grande da tradição, da história e da memória. Para Platão é muito importante a tradição. Tudo o que venga da tradição e que provém, segundo ele, dos deuses. Então, nesse sentido, valoriza muito a história. E, de fato, ele vai dizer que, logo vamos ver, que a Grécia não é consciente do seu passado porque a sua história ficou apagada. Logo vamos ver por quê. E da memória também. Para ele, tudo a memória, a história, a tradição é muito importante. E então, há uma parte do Timeo onde Critias vai contar uma história que ele recebeu de seu avô, Critias também, que contou, ele ouviu isso quando era uma criança, mas ele lembra porque ficou impactado com a história que seu avô contou a ele. Então, nessa história, fala de Solon, dos 7 sábios da Grécia, em uma estância que teve Solon no Egito. E ele está a falar com um sacerdote, com um hierofante egípcio. E este sacerdote diz a Solon, dos 7 sábios da Grécia. E, no entanto, o sacerdote vai dizer uma coisa que a ele falta muito conhecimento. E diz o sacerdote, Solon, Solon, os gregos sempre são crianças. Não há grego velho. Todos os gregos são jovens de espírito, pois não há na Grécia antigo parecer transmitido através de uma antiga tradição. E também não há conhecimento envelhecido por o tempo. Logo vai passar a dizer, a relatar, por que a Grécia não tem conhecimento envelhecido por o tempo. E ele vai dizer que isto é por o dilúvio. Então, vamos a amplificar bocadinho a ideia do dilúvio. O dilúvio aparece em todas as religiões, as mitologias, sempre como fundamento muito grande. E então, ele vai explicar que na Terra sempre há umas destruções periódicas. Umas por água e outras por fogo. E as que são por água vão chamar-se dilúvios. Então, o dilúvio não se está a referir a só desses acontecimentos, sino, em geral, a todas as vezes que isto acontece. Então, ele vai explicar que o cataclismo, o dilúvio da Atlântida, e vai dizer que, devido a esta destruição total, a Grécia ficou sem história. E por que o Egito não ficou sem história? Isso explica também no Timeo. Eu não vou ler porque seria muito tempo. Porque ele diz que a situação geográfica do Egito é diferente. E a destruição, devido ao relevo, à forma que tem as terras, não foi tão grande no Egito como foi na Grécia. Temos que entender que quando falamos do Egito e a Grécia, não são o Egito e a Grécia de hoje, sino as terras que existiram então, mas que de alguma maneira são as raízes de o que nós conhecemos hoje como o Egito e como a Grécia. Então,
E para que se faz, ou por que acontece isto na Terra? Pois, segundo algumas tradições, isto acontece na Terra porque quando vai aparecer uma civilização nova, ou mais que uma civilização, umas energias novas, um nível novo evolutivo, é melhor limpar a Terra das coisas antigas, que podem significar um peso, um lastre, um impedimento para que a humanidade comece um ciclo novo e mais alto. Então é por isso, segundo algumas tradições, que nós não temos agora muito tempo de especificar também quais, senão não terminamos, é por isso que há destruições, para permitir à humanidade começar de novo. Bem, então, também isto nos fala de que a evolução da humanidade pode que seja não linear. Muitas vezes há pessoas que acham que a humanidade evolui sempre para cima, e que os antigos sempre tiveram menos nível, e vamos cada vez mais, com mais nível. E segundo esta visão, a evolução da humanidade seria através de ciclos. De maneira que um ciclo termina, há uma limpeza e começa outro. E no geral, sempre se diz que é para cima. Mas dentro de cada ciclo, pode haver pequenas ou grandes baixadas. É como se fosse, ou representa muito bem isto, a linha espiral. Então, a evolução seria sempre para cima, mas dentro do caminho há algumas partes que são para baixo. Então, isto que estamos a falar agora dos ciclos, pois, de alguma maneira, está a dizer que a evolução da humanidade não é linear, senão através de ciclos cada vez maiores, mas ciclos muito, muito, muito longos, que muitas vezes nós, ou quase todas, não percebemos, porque percebemos uma parte muito, muito pequena em comparação com o ciclo total. Bem, então, diz o sacerdote, a genealogia vossa, Solon, que acabas de estabelecer, apenas se diferencia das lendas ou dos contos das crianças. Em primeiro lugar, porque vocês lembram um só dilúvio, dos muitos que se têm produzido antes. E o que vai dizer o sacerdote no Timeu é que no Egito ficam guardados muitos arquivos muito antigos da humanidade. E que tendo a Grécia a mesma antiguidade, ou inclusive algumas vezes diz maior, pois não é consciente de tudo isso porque ela não tem estes arquivos. Bem, então ele vai falar da Atlântida como de um grande continente, ainda que quando ele nomeia a Atlântida muitas vezes vai a dizer ilha, mas quando ele está a descrever as dimensões, está a falar de um continente e está a situar no Oceano Atlântico. E então ele diz, diz que houve um violento terremoto e um cataclismo, e que este aconteceu durante um dia e uma noite terríveis. E diz ele, e toda a vossa casta guerreira afundou baixo a terra. E a ilha Atlântida, depois de afundar, de igual maneira desapareceu. Porque ele vai dizer que a Atlântida teve um grande poder e teve uma grande potência, mas
que llegó un momento en que tentó esclavizar a otras tierras. Tentó esclavizar a Grecia de então, ao Egito e a outras terras. E que então, depois dessa tentativa, onde ele vai valorizar muito a capacidade de luta da Grécia que ele está a descrever então, e vai dizer que foram heróis que tiveram, que a sua deusa, que, segundo diz ele, foi também a deusa da guerra e da sabedoria, como a Atenea que nós conhecemos agora. Então, ele vai valorizar muito essa defesa dos valores que fizeram, mas como o poder, segundo conta ele, mas como o poder, a potência que tinham conseguido na Atlântida era tão forte, pois aconteceu como um mecanismo de defesa do planeta este terrível terremoto e cataclismo tão violento. E, como diz ele, a ilha Atlântida, tras afundar-se baixo o mar, desapareceu. Está muito bonito ler diretamente isso, porque eu gosto muito de Platão, não? Mas está escrito de uma maneira que parece que se pode olhar os acontecimentos. Bem, então, vamos seguir hacia adiante e é só dizer, e com isto terminamos com a parte da Atlântida, que ao final da descrição diz o Timeu que isto, concretamente o diz Sócrates, que esta história é verdadeira. Ou seja, por se temos dúvidas que ele está a contar um conto, que está a contar uma novela, ele diz que é verdadeira. Logo nós podemos acreditar em Sócrates, ou melhor dito, em Platão ou não. Mas ele gosta de aclarar que o que está a dizer pertenece à realidade, que é verdadeiro. E agora já deixamos a Atlântida e vamos a uma parte mais filosófica e mais abstracta. Então, Timeu, que é a personagem que fala na maior parte da obra, claro, chama-se Timeu. Então, o que diz Timeu? Que é o que sempre existe, mas não tem um devir, não tem um acontecer. E que o que tendo um devir, um acontecer, nunca existe. Então, ele vai falar da diferença entre ser e existir. E vai dizer que o primeiro é o que sempre existe conforme ao mesmo. Ou seja, o que não muda. Há uma coisa que nunca muda. Não tem acontecer. E o segundo é o que nasce e morre. Ou seja, há algo que sempre permanece igual, que não muda, e algo cuja natureza é a mudança. Então, o que é sempre tem sido, sempre é e sempre será. Pelo tanto, não admite mudança. E o outro é uma imagem que se projeta. E essa imagem é essa imagem a que existe durante um tempo. Mas essa imagem teve origem. E o que tem origem tem que ter um final. Vamos a amplificar vamos a falar sobre esta ideia, vamos tentar que fique clara.
Então, diz Timeo, todo o que devem, ou seja, todo o que acontece, o faz necessariamente por algum motivo. É impossível, em consequência, ter uma origem sem motivo. Ou seja, ele baseia-se sempre em a lei da causalidade. Ele vai dizer que não existe a casualidade. Vai defender a lei de causa e efeito, ou o que nós na ciência atual chamamos princípio de ação e reação, ou que os hindus chamam lei do karma. Tudo acontece por algo. Ou seja, tudo tem uma causa e essa causa gera um efeito. Então, diz o Timeo, o universo se originou, pois é visível e tangível, e apresenta um corpo. E todas estas coisas se podem perceber pelos sentidos, que são capazes de compreender as coisas com opinião, mas percepção. Essas coisas são geradas e originadas. E por outra parte, estávamos a dizer que é necessário que aquilo que é originado, ou seja, por alguma causa. Mas agora vai dizer, é um trabalho inútil encontrar ao autor e ao pai de tudo e comunicar a todos, ainda que o encontremos. Ou seja, o que está a dizer? Que o universo visível foi gerado, teve uma origem. Mas que, como todo tem uma causa, foi originado por um pai, podemos dizer. Que não está, que corresponde a isso que nunca muda. Mas que é muito difícil encontrar esse pai ou essa mãe, encontrar essa origem. E que se por qualquer causa um ser humano consegue encontrar, é muito difícil que ele possa comunicar aos outros isso. Por quê? Porque tudo isso pertence à linguagem das essências. E a nossa mente ainda não pode compreender as essências. Porque a nossa mente divide, a nossa mente é polar, a nossa mente classifica. E então, até que a nossa mente não possa chegar a esse mundo, a perceber esse mundo das essências, não vamos compreender. E se algum ser humano pode estar perto dessa realidade, é muito difícil que possa comunicar, porque a maior parte dos seres humanos ainda não podemos chegar a isso. ¿Qué podemos lembrar con esto? O mito da caverna. Porque o mito da caverna é o filósofo que chega a essa verdade. E quando chega depois de muitos esforços a essa verdade, ele quer comunicar aos demais, aos outros, essa verdade que ele já tem porque saiu à luz do sol. Mas os que estão dentro da caverna não podem imaginar o que é a luz do sol. Então, Platão vai falar em todo o Timeo da linguagem verossímil, porque ele diz que nós não podemos chegar à verdade absoluta, mas podemos chegar a uma verdade que seja verossímil, que podamos aceitar como que está perto para nós da verdade absoluta. Isso se vai repetir muitas vezes. A linguagem verossímil. Ou seja, é o melhor àquilo que podemos chegar. Então, diz o Timeo, o universo, estamos aqui? Sim. Diz o Timeo, assim pois,
se este universo é belo e o artesão, ou seja, o demiurgo, o que vai a criar o universo, é bom, é evidente que olhou hacia o eterno, hacia aquilo que não muda. É manifesto que em todo olhou hacia o eterno. Hacia as coisas é necessário considerar que o universo é uma imagem de algo. O universo visível é uma imagem de algo que é invisível para nós e que é o seu modelo. Assim, entre a imagem e o seu modelo, temos que diferenciar. Então, vamos fazer um pequeno resumo. Temos hasta agora que o universo visível se originou, mas o universo visível é a imagem de algo que está mais além e que deu origem a este universo. Então vamos ver agora uma das coisas que acho que sempre o ser humano se perguntou por ela e que é muito difícil, impossível dar uma resposta. Já Plotino dizia que isso era problema dos deuses, ou seja, que nós melhor não preocuparmos por essas ideias, mas eu vou tratar com a minha linguagem imperfeita, mas espero que verossímil, de por que o universo foi criado. Porque sendo aquilo que não muda, perfeito, completo, com todas as coisas boas e não está a faltar nenhuma, porque então acontece a criação do universo visível. Bom, já vou repetir que é impossível explicar isto e muito menos comunicar. Mas, como somos atrevidos, vamos tentar explicar e comunicar. Bem, então, diz o Timeu, e eu diz concretamente a personagem que chama-se Timeu. Digamos agora qual foi a causa que levou ao Criador a criar o devir, ou seja, o acontecer, o universo visível. E este universo, o Criador era bom. E um ser bom num ser bom nunca mora uma maldade sobre nenhuma coisa. Ao não ter maldade, ele queria que tudo chegasse a ser semelhante a ele. Ou seja, vou repetir. Digamos agora qual foi a causa que levou ao Criador a criar o devir e, pelo tanto, o universo. O Deus, aquilo, modelo, aquilo que não muda, era bom. E num ser bom nunca mora maldade nenhuma sobre nenhuma coisa. Então, como não tem maldade, ele queria que todo chegasse a ser semelhante a ele. Então, de alguma maneira, um ser assim precisa agir, precisa ajudar, precisa ser generoso, precisa amar. Então, como faz isso? Queria que tudo chegasse a ser semelhante a ele. E então, queria proporcionar, de alguma maneira, a outros seres que pudessem ser semelhantes a ele. Claro, estamos a falar de algo que não é humano, com características humanas. Por isso, é impossível explicar isto. Mas acho que detrás das palavras que nós podemos dizer para falar, para explicar e para compreender, pode haver uma essência, algo que possa ficar como uma explicação
a por que o universo chega a ser criado. Digamos que seria por amor. Então, vou ler do Timeo. Entendendo que o orden é superior ao desorden, o Criador ordenou e organizou o caos primitivo e como ser perfeito, não pudo fazer outra coisa mais que o velo. Encontrou também que um universo sem razão nunca poderia ser mais belo que outro que a tivesse, e que seria impossível que a inteligência não estivesse unida à alma. Segundo esse pensamento, tras juntar essa inteligência com a alma e a alma com o corpo, fabricou o universo, para, uma vez realizado, fosse a ação mais bela e ótima conforme a sua natureza. Então, o universo se formou de forma ordenada num ser vivente. Só um universo. E vai dizer muitas vezes que só há um universo. Um ser vivente, com corpo, que seria toda a manifestação que nós podemos ver, e a que não também, com corpo, alma e inteligência, ou seja, com corpo, alma e espírito. E vai dizer, para que, em efeito, o universo fora semelhante ao animal completo, ou seja, a um ser completo, enquanto a sua unidade, o Criador não fez por isso nem 2 nem infinitos mundos, sino que, ao ter gerado só este universo, existe e existirá um só universo. Mas nós podemos dizer, existem muitos planetas, muitas galáxias, mas também nós consideramos que somos eu sou uma pessoa. E dentro de mim há muitas coisas, inclusive muitos seres, que são microscópicos. Mas, no entanto, eu sou uma unidade. Então, dessa mesma maneira, todo o universo, segundo sempre Platão, é um. Isto está representado na religião egípcia por Hathor, na forma de uma vaca cósmica. E também na Índia, com a vaca Kamadhenu. Está a refletir que o universo é um, ainda que dentro dele possa haver muitos seres. Bem, então, continua a dizer o Timeo. Quando Deus começou a formar o corpo do universo, o fez de fogo e terra, ou seja, de espírito e matéria. Mas não é possível que 2 elementos sozinhos se unam sem um terceiro. Pois é preciso que tenhamos um terceiro para a plasmação do universo, se fosse plano. Mas logo vai dizer, mas é preciso, se fosse sido necessário que o corpo do universo fosse plano, bastaria com uma ligadura só entre esses 2 elementos, que são o fogo e a terra. Mas ele diz que o universo tem que ser robusto, ou seja, convém que tenha volume. E então é necessário 2 ligações, 2 unidades.
Então, como podemos entender? Aqui, desta maneira, aparecem os 4 elementos para fabricar o universo, para criar o universo. O fogo, a terra e as outras 2 ligações, que são o ar e a água. Então, isso compreendemos nós também matematicamente. Para uma figura plana, precisamos 3 dimensões. O triângulo é a primeira figura plana. Se é escaleno, tem 3 valores, não? 3 medidas. Mas para corpos em volume, precisamos de outra medida mais. E então, é assim como vão aparecer os 4 elementos. Seguimos com a leitura do Timeo para ver como ele vai descrever esta aparição dos 4 elementos. Diz o Timeo: assim, pois, ao colocar o Deus, a água e o céu no meio do fogo e da terra, e procurando que se efetuara a relação entre eles com a mesma razão, é dizer, que o mesmo seja o fogo com o ar, seja o ar com a água, e o que seja o ar com a água, seja o mesmo que a água com a terra. Então, união e formou um céu visível e tangível. Ou seja, que para formar o mundo, o universo visível e tangível, precisamos de 4 elementos. Por isto, o corpo do universo foi gerado por completo a partir desses 4 elementos, todos conformes e em proporção. Porque já tenho dito antes que o fogo é ar, o mesmo que... Ou seja, sempre a proporção, sempre a matemática. Bem, então, as denominações dos 4 elementos são muito mais amplas do que nós entendemos agora por os seus nomes, não? O fogo é muito mais que o fogo físico, a água muito mais que a água física. Logo vamos falar disso. Então, diz Timeo, o fabricou de forma esférica. Distando, ou seja, com a mesma distância exatamente desde o meio até o final. É redondo. A forma mais perfeita e semelhante a si mesma de todas as figuras, pensando que o semelhante é 10.000 vezes mais belo que o distinto. Pus a alma no centro do seu corpo. Logo vamos a falar muito do significado da forma, muito não, algo mais, do significado da forma esférica, que ele diz que é a melhor, pero que não se está a referir só à forma física, sino a mais coisas. Então, ele diz, pus a alma no centro do seu corpo, está a falar da alma e do corpo do universo, e a estendeu por todas partes, e cobriu com ela o corpo por fora, e formou um só universo circular que girava sobre si mesmo, e graças a essa virtude pôde relacionar-se consigo mesmo e não necessitava de nenhum outro, conhecido e amigo para consigo mesmo. Por todas estas coisas, o gerou como um Deus feliz. Ou seja, aqui está a falar de que a alma está a impregnar tudo. Está em tudo e inclusive mais além do corpo do universo. E também está a dizer ainda outra vez o porquê da criação do universo, nessa linguagem verossímil que eu estava a dizer antes. Porque ele diz, formou um só universo circular que girava sobre si mesmo
E graças a esta virtude pode relacionar-se consigo mesmo. Ou seja, pode manifestar esse amor que no fundo é a causa da criação do universo. Logo vamos aprofundar mais sobre esta ideia. Mas antes disso, Platão fala e valoriza muito a velhice, a madurez, como expressão de sabedoria. Diz Timeu, o Deus não ideou, não achou que a alma fosse mais jovem que o corpo, pois não permitiria que, estando juntos, algo mais velho fosse governado por algo mais jovem. Convertiu a alma na primeira, em quanto à importância, em quanto à linhagem e virtude. É mais importante a alma que o corpo, como uma senhora e governadora do governado. E a partir dessas coisas, e de seguinte modo, em meio da natureza indivisível, que é aquilo que não muda, e que permanece sempre no mesmo, e daquela que devém em corpos, ou seja, daquela que muda sempre no meio, uniu uma terceira tipo de natureza, a partir de ambos, ou seja, a partir daquilo que nunca muda e a partir daquilo que sempre muda, ele faz outra natureza, uma terceira natureza. Então, temos a alma como essa terceira natureza. A alma, que é um intermédio entre aquilo que não muda, que poderíamos chamar espírito, e aquilo cuja natureza é a mudança, que podemos chamar o corpo. E que está formada do um e do outro. Esta frase aparece muito na filosofia. Tem do seu pai e da sua mãe, do um e do outro. Com algo do seu pai e da sua mãe, mas com características próprias. Seria um ponte de comunicação, um ponte com o objetivo de a comunicação e a transformação daquilo material em espiritual. Isto na Índia simbolizava-se por o deus Shiva. Por o deus Shiva, que é o criador, destructor, criador das formas novas e destruidor das formas gastadas. O que chama-se o fogo, o dançante fogo. E também podemos encontrar uma analogia com Plotino, com o que ele chama ser, inteligência, criação. Bem, agora, como um complemento de tudo isto e para que podamos entender talvez um bocadinho mais do que estávamos a falar antes, vamos a falar do tempo, da origem do tempo, de como nasce o tempo. Diz o Timeu, quando o Pai é gerador, viu que a imagem que tinha nascido dos deuses eternos se movia por si mesma e tinha vida, esteve feliz, esteve contente. E então queria fazer mais semelhante ao modelo. Porque desde o princípio estamos a dizer que ele quer que a imagem seja semelhante ao modelo. E então, certamente, a natureza do ser é eterna, mas não é possível procurar
a natureza eterna por completo a um ser que é gerado. Então, qual é a solução? Como podemos? Pois ele propôs uma imagem móvel da eternidade. E aqui vai aparecer o tempo. Uma imagem móvel da eternidade. E então arranjou ao ponto o céu e fez da eternidade, que está sempre no mesmo ponto, uma imagem eterna, uma imagem que avança conforme a um número, ou seja, avança segundo uma lei. E a isto é que temos dado o nome de tempo. Então, as palavras ou conceitos de era e será são figuras que se têm originado no tempo. Porque o que sempre é igual, é imutável, não chegará a ser velho, nem mais jovem ao longo do tempo. Nem precisa ter sido gerado. Nem vai ser gerado nunca. Ou seja, aquilo que é imutável sempre vai ser imutável. Nunca foi, nunca será. Então, essa imagem dinâmica daquilo que é o tempo. E então, como podemos entender isso? Com dificuldade, com alguma dificuldade, mas podemos entender isso como o tempo eterno, como uma circulação contínua. O universo seria semelhante a um coração que late ritmicamente, sempre. Isto seria uma imagem móvel da eternidade. Como vocês veem, são muito abstratas essas coisas, e sempre temos que ficar com a linguagem verossímil. Vou tentar dar mais rapidez porque é tarde. Bem, depois Platão vai falar da criação, das características dos astros, dos animais, dos deuses. Não podemos falar de tudo isso porque não temos tempo. Bem, então, continuou-se o processo criador, seguindo sempre o modelo do seu pai, que quer dizer que há níveis na criação que já não são criados por o demiurgo, são criados por os outros deuses secundários, que é o que correspondem às outras tríades que estamos a falar antes, ou aos outros números, que também temos falado antes. Bem, então diz Timeu, ainda quedam por ser geradas 3 espécies mortais. Se não se chegam a gerar, o universo não fica completo, pois não teria em si todas as espécies de seres viventes, e é preciso que as tenha. Se tem que ser perfeito por completo. Bem, isto não está a falar que o universo é completo, está cheio. Não falta nem sobra nada. Mas também está relacionado com isto, uma chave mais baixa, o tema da Arca de Noé. Porque Noé está a salvar tudo, todo tipo de animais, todo tipo, para poder fazer um novo ciclo completo. É a ideia de que o ciclo tem que ficar completo, não pode faltar nada, senão não seria perfeito. Bem, diz o Timeu. Sim. Deviam gerar ao ser mais piedoso. Bom, vamos chamar o ser humano o ser mais piedoso. Vai falar em chave humana. Deviam gerar ao ser mais piedoso com os deuses dos seres viventes. Mas
que ao ser de dupla natureza, ao ser dupla a natureza humana, o melhor gênero seria aquele chamado posteriormente varão, o masculino. Uma vez que se tivesse introduzido, aqui vai falar de algumas coisas. Primeiro eu vou fazer uma aclaração sobre isto. Ele está a falar, segundo eu entendo, simbolicamente. Por quê? Porque ele na República diz que o homem e a mulher são iguais, digamos, evoluídos. Vai dizer que entre um homem e uma mulher não há mais diferença que entre dois homens entre si e entre duas mulheres entre si. E que, portanto, na casta guerreira podem ser admitidas qualquer mulher que tenha as características apropriadas para desenvolver esse trabalho, digamos. Então, por que diz isso? Eu acho que está a falar do vertical e horizontal. E o vertical muitas vezes assimila-se ao masculino e o horizontal ao feminino. Então, ele está a falar do vertical ou do caminho vertical como superior ao caminho horizontal. Porque senão a outra ideia seria impossível. E aqui pode estar falando na linguagem simbólica, mas na República está a falar das características próprias, porque está a falar das características dos guardiães e fala com uma linguagem clara de que o homem não é superior à mulher. Então, agora vai falar também da reencarnação. Por quê? Porque diz, uma vez que tivessem introduzido por necessidade, uma vez que se tivessem introduzido por necessidade nos corpos, entrassem e saíssem deles, seria necessário, em primeiro lugar, que uma sensação de sentimentos violentos fosse natural a todos. Em segundo lugar, o amor misturado com o prazer, com a dor. Além destes, tem medo, ira, e quanto é segue, e quanto por natureza é oposto. E se os chegassem a dominar, viviriam na justiça. Mas, se não, se estivessem possuídos por eles, o fariam na injustiça. O que quer dizer com isto? Que o ser humano, através da reencarnação, tem que estar em contato com todas estas coisas e superá-las. E então, que a motivação da vida ou das vidas é adquirir experiências para fazer a justiça, para superar todos os obstáculos do egoísmo, da dor, tudo o que temos falado. E uma vez que se tenha superado tudo isto, poder chegar, que ele vai falar também ao conceito de imortalidade. Então, logo fala ainda outra vez da lei de causa e efeito, que já temos comentado, e de como há diferentes oportunidades de superar os obstáculos e de como o caminho se vai endurecer na medida em que nós somos capazes de superar esses obstáculos. E então se pode chegar a situações com muita dor. Mas a dor é veículo de consciência. Sempre reagimos muito mais com a dor que numa vida apassível. Então, ele vai dizer que a vida humana, ou as vidas humanas, são a causa é superar todas as dificuldades para chegar ao mundo divino. E que a forma de aprender se baseia muitas vezes em a dor.
Entonces, va a decir también que si se aprende con ritmo, no es necesario a dor. Mas que cuando los obstáculos no se superan, esa ley de causa y efecto faz que a dor aparezca con una cantidad muy grande. Entonces, luego va a continuar, si alguien tiene que salir, acho que ahora ya es, voy a intentar ir más rápido y si alguien tiene que salir o quiere, pues está, no, bueno, más o que alguien, por favor, porque yo no soy capaz de hacer más rápido. Bem, então vai continuar com o nascimento das partes do corpo, que é muito longo, nós não vamos a ficar aí. Mas sim é que ele diz que a cabeça é o mais divino e o que governa tudo o que há em nós. A cabeça, que tem forma esférica. E que a forma esférica é imitação da forma do universo. Que já temos dito antes que a forma esférica, segundo Platão, é a melhor, é a mais perfeita. E então diz que a alma é o único dos seres a quem pertence a razão. E então, vai dizer também, vai a continuar falando dos sentidos. Mas vamos a falar um bocadinho mais da valorização da forma esférica. Porque essa forma esférica não se está a referir só a uma esfera física, senão também simboliza a interiorização harmônica de um centro consciência. Ou seja, quando a consciência está no centro, percebe tudo, porque está no centro. Então, é dizer, eu estou no centro, a minha consciência está no centro, não se está a referir a um centro físico, se está a referir a outro plano mais elevado. E, inclusive, isso chega a estar conectado com a conexão com, podemos dizer, o mundo divino, o mundo superior, ou com o eu divino, o eu superior, que, segundo Platão, nós temos dentro também. Bem, então, só comentar que nesta época já se conhecia a esfericidade da Terra, nesta época e anteriormente também. Bem, então vamos a falar já da natureza dos elementos que compõem o universo. Temos aqui os corpos plasmados, pesam muito. Eu não sei de que estão feitos, mas pesam muito. Então, vamos a falar agora dos corpos dos elementos e dos elementos que compõem o universo. Então, diz o Timeo, hemos de considerar a natureza do fogo, da água, do ar, da terra e os seus fenômenos antes de que se criasse o universo. Digamos, vamos ver a preparação. Em primeiro lugar, vemos que o que temos chamado agora água, quando se solidifica, transforma-se em pedra e em terra. É uma forma de chamar ao sólido, segundo o nosso parecer. No entanto, quando se derrite, se licua, se transforma em vento, em ar. Este se converte em fogo quando queima. É unido e apagado de novo
volta, a sua vez, à forma de ar, que se une, ao unir-se outra vez, condensa-se em nuvem, em nevoeiro. E quando estas estão mais comprimidas, está a fluir delas a água. Da água, a sua vez, terra e pedras. E desta maneira, sucedem-se como num círculo, se geram ao parecer uns a outros. E o que está a falar acá? Está a falar do único elemento. Do único elemento que vai converter-se de uma aparência em outra, ou seja, de uma forma em outra, é a aparência. E por isso diz como o fogo transforma-se em ar, de ar em água, de água em terra, que está a falar sólido, líquido, gaseoso, e como se convertem uns elementos de uns em outros. E vai a dar um exemplo que é muito significativo. Diz, se um artesão faz diferentes figuras de ouro e pergunta, faz várias figuras de ouro, vamos supor que estas são várias figuras de ouro, e pergunta, isto que é? A linguagem verossímil diz que é ouro. Mas na realidade aqui está um tetraedro, aqui está um octaedro, aqui está... Mas o que são todos? Ouro. Então ele vai defender que só existe um único elemento, que poderíamos chamar o fogo ou o éter. E que as outras formas desse elemento são formas mais densas, em que se vai a converter e que pode ir num sentido e no contrário também. E logo vamos ver isto geometricamente também. E então, diz o Timeo, ainda tenho que esforçar-me mais por falar de novo sobre esta matéria de uma forma mais clara. Vai dizer o do exemplo de ouro que já tenho dito. Então, a continuação, vou apresentar em breves palavras, diz Timeo, em breves palavras, as conclusões do meu discurso. Há um ser, que podemos dizer o Pai. Um espaço, que podemos dizer a Mãe. E um devir, um acontecer, que seria o Filho. Os três existem de maneira individual antes do universo. Por isso, o 4 ainda não chegou, o invitado ainda não chegou. Quando o Demiurgo, o Criador, foi a organizar o universo, deu primeiramente forma e número ao fogo. Ou seja, deu entidade, deu forma ao fogo, que é o mais elevado. Logo vamos ver. Depois a água, a terra e o ar. Em primeiro lugar, é evidente que o fogo, a terra, a água e o ar são corpos. Os manifestados, quer dizer, toda figura do corpo tem uma profundidade. A primeira figura geométrica fechada é o triângulo, já estávamos a dizer antes, expressão da tríade, que temos nomeada antes também. Quando nasce o universo visível aparece a profundeza, o quarto elemento, e depois esta profundeza se vai obter por combinação dos triângulos. Ou seja, a primeira figura plana que aparece é o triângulo, e logo, combinando esses triângulos, vão aparecer todos estes poliedros, todas estas figuras geométricas. Aqui eu tenho descomposto
tudo em triângulos. Então, estes corpos, que agora vamos a falar que corpos são, se formam combinando triângulos e se descompõem também da mesma maneira. É por isso que os corpos, os elementos, se compõem, passam de uns a outros nos dois sentidos. Não sei se ven aqui. Porque o quadrado também, com a diagonal, já tem os dois triângulos. E os pentágonos também. Se dividem em triângulos. Bem, então, eu sou um pouquinho... já, estava um pouco perdida. Bem, então, agora, diz o Timeo, é preciso explicar como seriam os 4 corpos mais belos. Ou seja, vai dizer como vão ser os corpos dos elementos. Porque os elementos, como todo na criação, segundo ele tem uma alma e um corpo. E agora vamos ver como vão ser os corpos dos elementos. E então, agora é preciso explicar como vão ser os 4 corpos mais belos, distintos entre si, mas que ao desfazer-se poderiam nascer uns de outros, como temos explicado antes. Os 4 elementos nascem dos triângulos que falamos antes. 3 vêm do triângulo escaleno, bueno, este que vamos a dessa parte, que são estes 3, e um deles que vem do triângulo isósceles, que é mais estável que o escaleno, e por isso vai dar lugar ao elemento mais estável, que é a Terra. E o símbolo é o cubo. Bem, então, estes são os chamados sólidos platônicos, os jogos da criança Dionisos, e são os corpos dos elementos. E vamos ver como se vão a formar. Diz o Timeo. Vocês veem, eu sempre estou a dizer o que diz o Timeo para que vocês vejam que eu não estou a inventar nada. Demos então à Terra a figura cúbica, pois dos 4 elementos é o que menos se move. A Terra é o que menos se move. El que está em melhores condições para moldear. É sumamente necessário que seja de tal tipo o elemento que tenha os lados mais firmes. A base mais firme dos triângulos que temos estabelecido ao começo é, por natureza, a que tem os lados iguais, equilátero, mas que a que tem desiguais. E o tetrágono, diz tetrágono quadrilátero, composto em cada lado por uma superfície plana equilátera, está necessariamente mais estável que o triângulo equilátero. Já vai dizer que isto é mais estável que a metade, não? É mais estável que o triângulo equilátero. Por isso, conservamos o discurso verosímil al asignar esta figura à Terra. E então, a sua vez, as restantes, a que pior se move, depois da Terra, a água. A seguinte, ao ar. E a que melhor se move, ao fogo. O fogo é o que tem mais mobilidade. E então, vai dizer mais características, porque até agora só temos falado da capacidade de movimento. Mas agora vai dizer mais características de por que estes são
os corpos de esses elementos. Diz, assim mesmo, vamos ver, a de corpo mais pequeno ao fogo. É o corpo mais pequeno porque tem o menor número de caras. A do corpo mais grande à terra e o mesmo com os outros dois elementos. E também vai a falar do agudo, da agudeza. O mais agudo, o fogo. O menos agudo, a terra. E assim, o seguinte na agudeza, o ar, o seguinte, a água. E então, o tetraedro, que é o símbolo do fogo, é a figura que tem a superfície mais pequena, todas as suas caras são triângulos. A que melhor se move, a mais cortante e a mais ligeira. E por isso é o símbolo do fogo. E nessa medida vão diminuir todas as características primeiro ao ar, depois na mesma medida a água e depois na mesma medida a terra. E então temos o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e o cubo. Bem, então, diz o Timeo, ainda que fica ainda uma quinta estrutura. Uma quinta estrutura. E o Deus se serviu dela para pintar o universo. Para pintar, só diz isso. Para pintar o universo. Bem, então vamos a explicar um bocadinho isto. Esta quinta estrutura seria o resumo destas. Contém a estas. Então, esta seria o corpo de esse único elemento que se pode transformar em este e, a um sentido contrário, também. Que seria o éter, o que nós denominamos o éter. Mas, para isto, eu vou tirar conhecimentos que vêm de Helena Blavatsky, porque no Timeo, Platão fala um pouco do éter e, no entanto, ela explica fala muito dele. Então, vou falar um bocadinho do que significa o éter, segundo ela, e de por que nós percebemos estes quatro e não percebemos este, que é o dodecaedro. Dodecaedro, seria. Bem, então, ela diz, primeiro, ela vai diferenciar entre aéter e éter, porque para ela o elemento é o aéter. O aéter é completo. E o éter seria o corpo do aéter. Ou seja, o elemento é aéter, com a sua alma, e o corpo é o éter. E o que é aéter? Bom, já temos dito que é a síntese dos outros quatro. Mas o aéter corresponde ao akasha primitivo dos índios, que é onde estão os germes da criação universal. Este elemento é o que chama-se na Grécia o caos, que é o que origina tudo, o que chama-se no Egito Num, ou seja, primordial, que representa-se com um corpo mergulhado a metade nas águas e com os braços levantados, e sostém a barca com todos os deuses. Também é o mesmo que a anima mundi, e também é o mesmo conceito que da Virgem Mãe.
Quando nós falamos da Virgem Mãe, que aparece em todas as religiões, estamos a falar de uma mãe que é virgem. Quer dizer que estamos a falar de um elemento que tem todos os germes, que não precisa de nenhum agente externo e que chama-se também, ou pode chamar-se também, o Pai e Mãe. Porque é um elemento onde a polaridade ainda não está separada. Seria como uma espécie de andrógeno. Chama-se também nas estâncias Svavavat. Ou seja, que esse seria o quinto elemento, onde estão todos os germes do que vai ser, e não precisa de ninguém externo para que a criação, para produzir, para que esses germes frutifiquem. Bem, então isso seria também, chama-se também anima mundi. E então, diz Helena Blavatsky que o corpo deste elemento ainda é semimaterial e que por isso nós não podemos ver, mas que mais em diante será visível no ar e mais em diante será manifestado. Nós conhecemos a manifestação do fogo, mas ainda não conhecemos, não percebemos a manifestação do éter, ou, como ela diz, do aéter. E este é o quinto elemento de que falamos, se fala muitas vezes. Madre mía, já vou terminar. Então, já temos falado dos elementos e eso quería dizer que un científico muy famoso, físico, que chama-se Heisenberg, Werner Heisenberg, aquele do princípio de incertidumbre, diz que o ponto de vista de Platão é o que mais assemelha-se ao que diz a física moderna. Então, diz Heisenberg, num livro que tem, chama-se Lei Natural e Estrutura da Matéria, diz que Platão estava no correto em crer que, ultimamente, no último momento, no coração da natureza, entre as unidades mais pequenas da matéria, podemos encontrar simetria matemática. E logo continua o Timeio a falar do móvel, do imóvel, descreve as faculdades do homem, está a falar da percepção, da adivinação. Nós vamos a terminar com as enfermedades. Vamos a saltar a adivinação, a percepção, e só uma nuance para ver também o moderno que é Platão com algumas coisas das doenças. Vamos a falar das doenças. Então, diz Platão, temos que reconhecer que a falta de entendimento é uma doença da alma. Ele vai falar das doenças do corpo e das doenças da alma. Nós vamos a falar fundamentalmente das doenças da alma, porque, segundo ele, as doenças da alma são as que produzem as doenças do corpo. Então, diz, temos que reconhecer que a falta de entendimento é uma enfermidade da alma e que há duas enfermedades, duas classes, dois tipos de enfermedades, a loucura e a ignorância. Ou seja, enfermedades da alma, que são as mais importantes, são duas, a loucura e a ignorância.
Então, ele considera que é uma doença a falta de entendimento. E também vai considerar que o excesso de prazer ou da dor oscurece o raciocínio. E, portanto, se pode converter em uma doença. O excesso de prazer, o excesso da dor, oscurece o raciocínio, não deixa raciocinar e pode converter-se em uma doença. Que ele vai dizer que as doenças, em geral, não são voluntárias. Ou seja, quando já se estão a produzir, não são voluntárias. Porque são doenças. Mas estão a produzir porque há uma ignorância ou há uma loucura. Então, diz o Timeo, na verdade, casi todo relacionado com a falta de domínio dos prazeres e do reproche, renhir, eu sei, a ira é, anda a pelear, raiva, sim, obrigada. Então, em verdade, todo o que está relacionado com a falta de domínio dos prazeres, da raiva, se diz que é mau de forma voluntária, não é correto, pois ninguém é mau por vontade própria. Um mal se faz mal por uma má disposição do corpo, que logo vai dizer como ter uma boa disposição do corpo, e uma educação incorreta. E para todos resulta aborrecível e não intencionado. A educação vai ser valorizada muito, porque vai em contra da ignorância. Então, também na filosofia oriental, se diz que a alma do sábio é independente do prazer e da dor. Porque se não é independente do prazer e da dor, então fica o que Platão diz, doente. Então, diz o Timeo, quem trabalha com o estudo, quem sempre está estudando, ou trabalha intensamente alguma atividade na que participe a inteligência, deve exercitar o corpo, praticando ginástica. No entanto, quem cuida seu corpo com muito cuidado, com muita atenção, deve compensar esta atividade com cultivar a alma por meio da música. E de toda a filosofia, se vai ser chamado a vez belo e bom, de forma justa e correta. A música para Platão não é a música. A música para Platão é a história, é o que vem das musas. É a história, é a poesia, é a filosofia. E a ginástica não é a ginástica como nós conhecemos. A ginástica para Platão é uma vida saudável, do exercício, da alimentação e sobretudo, ser puro. Ser puro é conectar com a natureza de forma direita e pura. Então, diz o Timeo, vai falar agora dos medicamentos. E ele vai dizer uma coisa muito interessante. Vai dizer que os medicamentos, algumas vezes, produzem enfermedades que a pessoa não tinha. Então, que se há tempo, mas faz isso a aclaração, se há tempo, é melhor não usar medicamentos, senão regímenes. Entendendo por regímenes, não só regímenes alimentícios, senão uma forma natural de tratar a enfermidade. Então diz, quando se elimina a doença com medicamentos, antes da duração que corresponde a essa doença, se geram muitas vezes
doenças consideráveis que antes não existiam. Por isso é preciso tratar todas as doenças com regimes na medida em que se tenha tempo, mas não provocar um mal innecessário com medicamentos. E então, já como último já, Platão vai dizer como cada mora no seu mundo e como cada de nós, para cada de nós, existem as coisas que nos interessam, aquelas que gostamos, e as outras diretamente não interessam porque não existem, porque não estamos interessados por elas. E inclusive vai falar isto com a imortalidade. Esta é a última ideia. Diz Timeu, aquele que tem aplicado o seu... que se tem aplicado no desejo, na rivalidade, e se entrega totalmente a isso, gera necessariamente opiniões mortais e chega a ser mortal por completo. Por quê? Porque se move só no mundo das coisas mortais. E se move no mundo das coisas mortais, acha que é mortal. E de alguma maneira, porque isso não é assim, é mortal. Não tem consciência da imortalidade. E aquele que está a fazer, se entrega, trabalha ativamente o conhecimento e os pensamentos verdadeiros e os põe em prática, com frequência nos seus trabalhos, é por completo necessário que ache no imortal e divino. E no caso de que alcance a verdade, e na medida em que isto esteja permitido à natureza humana participar da imortalidade, que não deixe esse aspecto, já que cuida o divino que possui, tendo bem disposta a divindade tutelar que mora nele, a sua alma. E se assim, deve ser, ante tudo, feliz. Então, ele está a dizer que isso, a pessoa que está em contato com ideias superiores, que trabalha, que procura as ideias superiores, mora de alguma maneira nesse plano e nessa medida é imortal. Mas como ainda a humanidade não pode ter consciência plena e absoluta da imortalidade, porque ainda tem que aperfeiçoar muitas coisas, nós somos imortais na medida em que percebemos essa imortalidade. Essa é a consciência de imortalidade. A parte disso, já está a estrutura do universo e o que temos falado de que se o que é sempre foi e sempre será, e nós temos uma participação do divino, pois também temos uma participação da imortalidade. E então, já com este livro, Platão acho que quer que todos sejamos capazes, na medida que cada de nós possa entender melhor a natureza, o mundo e a nós mesmos. E, bueno, eu gostaria que esta longa, não foi capaz de ser mais rápida, tivesse servido para que ficassem algumas ideias mais claras ou mais verossímiles, né? Por minha parte, isso é tudo. Agradecer a atenção. Estive muito bem com vocês, porque
não sei, não perceber comunicação. Então, muito obrigada e agradecida pela atenção. E já com isto termino.